Olá, me chamo Júlia, sou orientanda do professor Leandro Bruno. Somos da UF e trouxemos aqui o projeto intitulado Financiarização, Grupos Econômicos Industriais e Território no Brasil. Compreender o capitalismo e seus moldes atuais pressupõe que a gente entenda que seria o processo de financiarização mundial da economia, né? Que pode ser entendido como a diferença que a gente observa entre lucro e acumulação, visto que o lucro, que não é acumulado, corresponderia assim à distribuição de rendas financeiras. E ele se disseminou no mundo, sobretudo nas duas últimas décadas do século XX, através dos seus principais atores, que seriam os grupos econômicos, instituições financeiras e instituições bancárias. E essa mobilidade que os capitais vêm ganhando, né, além do território e do tempo, vai permeando a sociedade com um caráter bem desigual. E com todos esses fatores, a gente vê então emergir o que Chesney vai chamar de a era do capital fictício, onde os ativos financeiros exercem grande pressão sobre a sociedade, visto que eles constituem uma acumulação de direitos e títulos sobre uma produção futura. E todo esse processo de territorialização do poder configura, né, caminha para uma estruturação cada vez mais rigorosa do território, onde esse capital, que circula na esfera virtual, possui um caráter bem de invulnerabilidade e inalcançabilidade, sem que haja necessariamente interesse sobre os corpos e locais nos quais ele está atuando. E nesse contexto, né, a gente tenta aqui compreender a dinâmica econômica que se vincula ao capital fictício através de um recorte analítico que recai sobre 5 empresas e grupos brasileiros, que são JBS, Vale, Ultra, Cosan e Marfrig, para entender então as estratégias de reprodução, sobretudo as que envolvem a acumulação financeira. Para a gente alcançar esses objetivos, né, a gente realizou o levantamento bibliográfico de dados primários e secundários, a gente realizou também o tratamento desses dados para sistematizar tudo de uma forma que, sob a luz do embasamento teórico, a gente conseguisse analisar todo o fenômeno que acontece no Brasil. E a gente observou que, apesar do número de empresas ter permanecido constante, a gente observou que os investimentos financeiros brasileiros aumentaram significativamente. E desde a origem dos grupos que a gente analisou, eles passaram por uma série de movimentações de ativos em sua evolução histórica. Isso a gente inclui aquisições, fusões, novos investimentos, vendas e parcerias que seriam as joint ventures. E todos esses grupos analisados abriram capital em bolsas de valores, em várias, a B3 do Brasil, a NYSE dos Estados Unidos, a Latbex latino-americana, entre outras. A gente observou que a JBS e a Cosan possuem historicamente um aumento de investimentos produtivos, né, em fábricas, centros logísticos, escritórios e o menor número de vendas de seus ativos em relação aos demais analisados. O Ultra, que uma vez já contou com 5 empresas em sua estrutura multidivisional, atualmente mantém apenas 3 delas. A Vale, que tem uma trajetória um pouco diferente, né, fundada como uma empresa estatal, ela foi privatizada em 90 e passou por sucessivos movimentos de expansão e vendas e, entre os grupos que a gente analisou, é a que mais abriu capitais em bolsa ao redor do mundo, que mostra um apetite, né, para o mercado financeiro. A Marfrig, por sua vez, inicia seu desenvolvimento numa crescente expansão. A gente observou um período de retração, né, desse crescimento entre 2011 e 2018, que foi retomado logo em seguida com os aumentos dos investimentos produtivos. Quanto à composição acionária, né, que a gente observa, na JBS, por exemplo, a gente observa a participação, por exemplo, da holding do grupo, né, JIF Formosa, investidores minoritários e também o Estado está ali através do BNDES. A Vale, por sua vez, possui uma estrutura acionária bem diversificada e a gente já consegue observar o BlackRock, que é um fundo de investimentos mundial, o Estado também está ali através da Previ, o Capital World Investors, entre outros que a gente também consegue observar que já investem na Vale. O Ultra, né, por sua vez, também tem uma composição acionária diversificada. A gente observa o fundo de investimentos mundiais, a gente observa que a holding tem uma parte significativa, né, de ações do grupo. A Cosan, a gente observa que é um pouco menos diversificado, né, do que a Vale Ultra, por exemplo, mas a gente vê que a holding do grupo está ali, a gente observa fundos de investimentos ali, investidores minoritários, entre outros. E por fim, a Marfrig, né, a gente vê que a família fundadora da empresa está ali como dona de ativos, dona de ações. A gente tem também investidores minoritários, ações entesouradas, entre outras. E a gente pode considerar que os grupos e empresas que a gente estudou se envolvem sim no processo de acumulação de capital fictício, alguns em maior escala e outros em menor. Alguns, inclusive, possuem importantes fundos de investimentos no seu controle, como eu já citei o BlackRock e o Capital World Investors. E a gente observa também que os nexos com o território ainda assim se estabelecem, visto que, apesar do processo de financiarização, né, os grupos mantêm seus investimentos industriais, garantindo assim uma ancoragem no território. E os agentes analisados se envolvem no processo de acumulação de capital combinado, utilizando tanto a esfera financeira quanto a esfera industrial para garantir assim sua reprodução enquanto agentes econômicos. E aqui são as referências que a gente utilizou. Obrigada!